Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. Esse espaço que tem como objetivo levar até você um conteúdo teológico com seriedade acadêmica, com linguagem acessível e também uma linguagem teológica não confessional e que produza conhecimento e diálogo nas nossas relações, o que é muito importante. Hoje esse nosso vídeo ele é especial. É um vídeo da série 5, em que eu quero apresentar para você 5 livros de teologia contemporânea, uma temática importantíssima que eu peço para você ter atenção, anotar esses livros, porque vão fazer muita diferença nos seus estudos sobre essa temática, e aproveite também para assistir esse vídeo até o final, porque no final eu tenho uma dica extra que vai valer muito a pena você aguardar até lá. Não perca e antes de qualquer coisa, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, deixe a sua curtida para esse vídeo, para esse conteúdo e, é claro, venha conhecer também os cursos e e-books que tem à sua disposição aqui embaixo. Tem cursos, inclusive, no clube de membros desse canal. É só você aderir hoje mesmo que você já começa imediatamente. Eu considero que estudar a teologia contemporânea é um fator essencial para quem quer conhecer teologia com profundidade. Infelizmente, na maioria das formações em teologia, se enfatiza muito a teologia durante a Idade Moderna, final da Idade Medieval, início da Idade Moderna, que foi o período da Reforma Protestante. Em outros ambientes, por exemplo, em ambientes mais católicos, se estuda bastante a Idade Medieval e, em ambos os casos, também se estuda a Idade Antiga. Todas essas três etapas da história da teologia são muito importantes para a gente compreender teologia, isso não tem questionamento. A antiguidade é onde as doutrinas cristãs são fundamentadas, em que os principais temas do cristianismo são debatidos, trabalhados, aprofundados. A Idade Medieval também tem riquezas de intelectualidade, da relação entre a teologia e a filosofia. O período moderno, não só com a Reforma Protestante, mas os outros movimentos que vêm posteriormente, também trazem o seu valor e o seu enriquecimento. E é claro que nós hoje, no século XXI, não surgimos do nada e nem tampouco fazemos teologia aleatória, espacial, sem conexão com toda essa tradição que foi construída ao longo do tempo. Não se pode desprezar a tradição, não se pode jogar fora toda essa história profunda e brilhante de reflexão e produção teológica. Agora, por outro lado, também nós devemos saber que para sermos produtores e pensadores da teologia, nós precisamos também pensar na aplicação que essa teologia tem para o nosso contexto, como foi feito no passado pelos grandes pensadores de cada época. A teologia ela não pode ser apenas um exercício intelectual e cultural daquilo que foi falado no passado. Tudo bem que isso também tem o seu valor, mas ela deve ir muito mais além. Ela deve aplicar os conteúdos do texto bíblico à situação vigente, como diria Paul Tillich. E ela deveria aplicar, e ela deve aplicar, os conteúdos elementares da fé cristã sob a ótica do tempo e do contexto em que nós estamos inseridos. Porque esses nomes que nós admiramos e estudamos do passado, o que eles fizeram foi aplicar os conteúdos da fé cristã ao contexto e às demandas que eram características do seu tempo. E para que a gente não corra aquele risco alertado por Paul Tillich de falar apenas com as paredes, nós não podemos perder a conexão desses conteúdos com o cenário em que nós estamos vivendo. Caso contrário, o nosso discurso será apenas uma bela prédica teórica, mas a teologia se propõe a ter uma palavra
orientadora, humanizadora, dialogal, que produza respeito, acolhimento em todos os tempos, e no nosso período não é assim. Não é diferente, né? Nós devemos também fazer esse exercício. E alguns livros vão nos ajudar a compreender a produção teológica a partir do século XX, 19, 20 principalmente, e de nos dar uma boa diretriz de como podemos continuar a sermos produtivos. A primeira obra que eu quero indicar para você é Dádiva e Louvor, Ensaios Teológicos de Karl Barth, especialmente essa bela versão produzida pela editora Sinodal. A editora Sinodal é uma editora ligada aos luteranos e, consequentemente, é uma editora que domina o idioma alemão, e as traduções de autores de língua alemã como Karl Barth são traduções de muita confiabilidade, de muita qualidade, e nos permite ler o texto com confiança. Esse livro não fala de adoração, como eu já vi algumas pessoas imaginando, mas esse livro aqui são ensaios teológicos, artigos, aulas, cursos de inverno produzidos, ministrados por Karl Barth, que foram compilados e transformados numa única obra, numa única coletânea. E essa obra revela muito do pensamento político de Karl Barth. O primeiro texto é de 1919, quando Barth ainda era um jovem teólogo, né, no mesmo ano que é publicada a primeira edição da Carta aos Romanos. E o seu primeiro texto aqui dessa obra é O Cristão e a Sociedade, que reflete sobre o papel do cristão naquela sociedade europeia logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. E o texto vai até 1960, já na reta final, na última década da vida de Karl Barth, quando ele pensa em como a sua mente mudou ao longo das décadas, ao longo do tempo. Outros textos muito importantes que tem nesse livro, o seu posicionamento diante do nazismo na década de 30, né, o que era o fazer teológico diante de momentos tão desafiadores como aquele, a reflexão diante da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, da pobreza. Enfim, esse livro é uma obra-prima de textos, de artigos, de cursos relacionados a Karl Barth que nós devemos ler e compreender melhor o pensamento do século XX, desse que foi o maior teólogo daquele período, né? E nos inspira muito a pensar no papel do teólogo diante da sua sociedade. Então essa aqui é a primeira dica, o primeiro dos 5 livros, e o segundo livro é essa bela obra do Rosino Ghibellini. Eu gosto muito do estilo de escrita do Ghibellini, da pesquisa que ele faz e da maneira didática com a qual ele nos apresenta os grandes nomes, os nomes complexos, os temas complexos da teologia, no caso, a teologia do século XX. Essa é uma obra muito importante em que ele apresenta, por exemplo, capítulo 1, ele fala sobre a teologia de Karl Barth, tem um capítulo sobre a teologia de Paul Tillich, de Dietrich Bonhoeffer, de Gogarten, fala sobre teólogos católicos do século XX muito importantes, como o Yves Congar, como Hans Balthasar, como Karl Rahner. Fala sobre outros temas da teologia contemporânea, como a teologia da história de Oscar Cullmann, a teologia da esperança de Jürgen Moltmann, a teologia política também de Johann Baptista Metz, a teologia experiência dos Schillebeecks e de outros movimentos contemporâneos considerados teologias periféricas, como a teologia da libertação, a teologia negra, a teologia ecumênica e a teologia feminista. E cada capítulo é apresentado com muita profundidade, numa linguagem muito envolvente, como é característico dos livros do Rosino Ghibellini. Então, o segundo livro é esse, A Teologia do Século XX. Prosseguindo, o terceiro livro é de uma pessoa de saudosa lembrança, né? Um querido amigo e um grande teólogo brasileiro, que é esta obra do Alessandro Rocha,
da editora Vida, Teologia Sistemática no Horizonte Pós-Moderno. Não é um livro tão grande assim, mas é um livro de um conteúdo riquíssimo, denso e muito necessário. Porque geralmente as obras de teologia sistemática que nós conhecemos são obras tradicionais, são obras clássicas, são obras do passado, que têm o seu valor, não estou desprezando esse dado, mas essa obra aqui que eu apresento para vocês é uma maneira contemporânea de se pensar na teologia sistemática. O Alessandro, que era doutor em teologia sistemática, era professor e autor de livros na área de teologia sistemática, e ele pensa nas perspectivas da chamada pós-modernidade. Uma outra característica dele é que ele tinha um conhecimento filosófico muito apurado, e ele faz essa aproximação com a teologia, né? Ele apresenta as perspectivas, os postulados, os horizontes da pós-modernidade e faz uma reflexão de como é a construção de uma teologia sistemática dentro desse horizonte e dentro desse contexto. E ele apresenta elementos desse momento da história que são muito específicos e isso é apresentado com muita profundidade filosófica, teológica, mas também com uma linguagem atraente e envolvente. O capítulo 1, então, é uma obra de arte que você precisa conhecer urgentemente. Teologia Sistemática no Horizonte Pós-Moderno, do Alessandro Rocha. Antes de eu continuar, antes de eu ir para os outros 2 livros e também para a dica extra imperdível, eu quero também perguntar se você já se inscreveu no canal. Não vai se esquecer de fazer isso, né? E aproveite e clique também em Seja Membro e, em princípio, sem compromisso, dá uma olhada nos nossos pacotes e nos cursos que tem à sua disposição. Você pode fazer um curso livre por apenas R$ 29,99 por mês. Você pode fazer uma pós-graduação em Teologia do Novo Testamento livre por apenas R$ 49,99 ou adquirindo esse plano, o Café Master, você faz os 2 cursos pagando apenas R$ 49,99 valor total. Não perca tempo, faça parte hoje mesmo. O 4º livro da nossa série é essa obra que a maioria das pessoas não conhece, A Natureza da Doutrina, de George Lindbeck, que é um teólogo contemporâneo estadunidense e luterano. E essa obra é da chamada linha pós-liberal. Muitas pessoas ainda nem entenderam o que é o liberalismo teológico, ainda estão falando bobagem sobre liberalismo, achando que liberal é uma coisa que nada tem a ver com os parâmetros produzidos pelo liberalismo do século XIX. E a teologia já está muito à frente disso, já está pensando numa teologia que é pós-liberal, que vai além do liberalismo, que supera o liberalismo em termos metodológicos. E a tese principal dos pós-liberais, representados por George Lindbeck, é que a doutrina cristã é a própria cultura em que ela é pensada, em que ela é produzida. E que é essa cultura que vai gerar a reflexão e a demanda da doutrina cristã. Isso é bastante revolucionário e faz todo sentido para o nosso pensamento teológico e acadêmico. Então, essa obra que é desconhecida pela maioria, é uma dica de ouro que eu estou dando aqui no canal, e é o 4º livro dessa nossa série, A Natureza da Doutrina, do George Lindbeck. O 5º livro, e já vou chegar na minha dica extra, é mais um texto do Rosino Gibellini, Perspectivas Teológicas para o Século XXI, da editora Santuário. Você lembra que aquele outro livro que eu sugeri dele é A Teologia do Século XX. E o Gibellini, como era um pensador muito atualizado, ele já estava propondo algo para o século XXI. E aqui nós temos nomes que a maioria das pessoas não conhece, até porque estão se relacionando ainda com a teologia clássica e nem chegaram na contemporaneidade, e o século XXI, que ainda está no início, mas já se passaram praticamente 2 décadas e meia do início desse período.
Ele fala sobre o Jürgen Moltmann, claro, nasceu no século XX, mas é um teólogo vivo. Fala sobre outras correntes, como os desdobramentos da nova teologia política, os desdobramentos atuais da teologia feminista. Fala sobre o Gustavo Gutierrez e a teologia da libertação no século XXI. Fala sobre a teologia africana, a teologia asiática, que são temas que muitas vezes são deixados de lado, que é uma pena, né? E sobre outras temáticas típicas do século XXI, só para dar um exemplo, que o livro são 16 capítulos, sobre a relação da teologia e da bioética, que é um assunto altamente contemporâneo, né? Típico do século XXI, que já é trabalhado nesse livro pelo Rosino Gibellini. E a minha dica extra, imperdível, que você deve ouvir com atenção e investir nisso, é o meu curso completíssimo de Teologia Contemporânea por um valor muito acessível, que você ainda pode parcelar, e para você, e só para você que está assistindo esse vídeo até o final, eu ainda vou lhe dar um desconto de 20% na aquisição. É só você, no ato da compra, digitar esse cupom que está aparecendo aqui embaixo, que você ainda compra com 20% de desconto e ainda pode escolher a forma de pagamento. Você assiste quando quiser e puder. E o link para adquirir esse curso também de Teologia Contemporânea, bem completo, falando sobre os principais temas e teólogos do século XX, com perspectivas do século XXI. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não perca tempo e adquira hoje mesmo, tem certificado de conclusão e eu sei que você vai gostar muito. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe entre os seus contatos e em breve a gente volta com mais conteúdos aqui do Café com Teologia. Até lá!